Um olhar de amor. Livro de Bela Andre. Parte 7. Chloe riu de novo, alto o suficiente para que algumas cabeças se voltassem para admirar o belo casal no canto do restaurante. Ser uma boa pessoa não muda em nada o fato de você ser muito homem, Chase. Essa afirmação teria muito mais impacto se você não tivesse rindo um pouco ao falar, Chloe. Ele informou, meio brincando, meio sério. Ainda rindo, ela disse: Desculpe, mas eu não tenho certeza se um dia vou conseguir tirar as palavras marshmallow coberto de veludo ou essa imagem da cabeça. Pretendo garantir que elas desapareçam hoje, mais tarde. Ele prometeu, o calor brilhando em seus olhos enquanto ria. Então, voltando à sua família, algum dos seus irmãos grandes e fortes é um romântico secreto? Ela não podia evitar. Adorava ouvir histórias dos irmãos e das irmãs dele. Imaginar o quanto era bom saber que eles sempre estariam ao lado dele. Para rir, para brincar, até para discutir. Pode contar, Chase, vai ser um segredo nosso. Chase balançou a cabeça. Tenho quase certeza de que transar com tudo que tenha pernas não qualifica ninguém como romântico. Exceto pelo Marcos. Ele não age mais assim agora, embora fizesse o tipo antes de conhecer a namorada. Transar com tudo que tenha pernas? Chloe esforçou-se para reprimir o repentino enjoo e tentou manter a voz alegre. Desde que todo mundo saiba a verdade, acho que tudo bem. Porém, Chase entendeu no mesmo instante. Não vou mentir para você, Chloe. Eu costumava ser um desses caras. Ela engoliu em seco. Odiava a ideia de Chase até mesmo olhar para outra mulher, beijar outra mulher, tocar em outra mulher, fazer amor com outra mulher. O estômago dela ficou apertado e ela apoiou o garfo abruptamente. Certo, obrigada por ser honesto. Ele entendeu o braço sobre a mesa e pegou a mão dela entre as suas. Eu não quero fazer mais isso. Não quero mais ser esse cara. Ela estava desesperada para acreditar nele. Entretanto, sabia por experiência própria que não era assim tão fácil. Mas não é o que você está fazendo comigo? Não, é claro que não. É sim. Ela o contrariou. Nós nos conhecemos. Eu fui para a casa do seu irmão e nós transamos. Você é diferente, Chloe. Você é especial. Zangada consigo mesma por querer tanto que o conto de fadas se tornasse realidade, ela disse: Como você pode saber disso? Nos 4 dias desde que nos conhecemos, nós transamos em quase todos os momentos em que ficamos sozinhos. Isso se encaixa bem nos seus critérios, não é? Provavelmente você vai passar para a próxima caçada e encontrar outra mulher que fique doida por você. Ela pôde ver o lampejo de frustração no rosto dele, o mesmo que o fizera possuí-la contra a porta da frente algumas horas antes. Por que continuava pressionando-o daquela maneira? Por que não podia apenas aceitar que ele falava a verdade sobre o que achava dela? No entanto, ela sabia o porquê. Sabia que, no fundo, tinha medo de ser a mesma menina de 22 anos que se apaixonara pelas cantadas do ex-marido, pelas palavras bonitas, pelo carinho que queria desesperadamente acreditar que existia ali, e acabara se casando com um homem que não conhecia nem amava, nem um pouco. Chloe não sabia o que esperava que Chase dissesse. Se pensava que ele a arrastaria para a parte de trás do restaurante para ensinar-lhe outra lição sobre o quanto era bom o suficiente ficarem juntos, mas definitivamente não esperava que ele colocasse a mão no bolso, tirasse de lá um envelope e o colocasse na mesa. Olhou para o envelope, depois para ele, indagadora. Não me apaixonei por você porque você é tão linda que chega a doer. Não me apaixonei por você porque você faz amor como em um sonho. Tudo isso é apenas um bônus, Chloe. Ela engoliu em seco. Aquelas 3 frases tinham acabado de ficar entre as 10 melhores que já ouvira de um homem.
Suas mãos tremiam quando ela pegou o envelope. Ela podia perceber que havia fotos dentro dele e estava com medo de vê-las. Não porque tinha medo de não estar bonita, mas porque aprendera nos dias anteriores que Chase via tudo, em especial o que as pessoas tentavam com mais empenho esconder. Por fim, deslizou um dedo por baixo da aba e puxou para fora um pequeno maço de fotos. Ela estava rindo na primeira foto. Sua boca estava bem aberta e a cabeça jogada para trás, enquanto olhava algo no telefone de Amanda. Ela estava me mostrando uma daquelas listas engraçadas de autocorreção. Uma mulher tinha enviado ao marido a mensagem "Estou grávida" e ele respondeu "Vou sair de casa", mas queria dizer "Vou sair para cá", porque iria para casa comemorar com ela. Hesitante, Chloe passou para a foto seguinte. Ela estava rindo de novo, desta vez no meio da piscina, depois de cair dentro dela quando tentara arrumar o chapéu de Amanda no ângulo exato. Um sorriso se abriu em seus lábios antes de ela perceber que estava vindo. "Eu me diverti tanto com todo mundo", comentou com delicadeza, antes de passar para a foto seguinte. Chase a havia registrado em uma conversa com Marcos na noite da festa na casa dele. Ela estava solta por causa do vinho e havia baixado a guarda com Marcos depois de um dia surpreendentemente divertido com a equipe. Era óbvio o quanto estivera desesperada para deixar a felicidade criar raízes em seu peito de novo. Desconcertada pelo que Chase lhe mostrara sobre si mesma, ela seguiu para outra foto, uma na qual guardava os vestidos. Meia dúzia de tecidos bonitos espalhava-se em seu colo. Ela nunca se vira assim, nunca se vira sonhando antes. As emoções ameaçavam inundá-la, e por isso ela passou logo para a próxima foto da pilha. Seria bom ter parado na foto dela com os tecidos, sonhando acordada, com uma ânsia desesperada por felicidade. A última foto era da primeira tarde no vinhedo, no final do dia, quando surpreendera Chase com a lente apontada para ela. Lembrou-se do terror de saber que não havia escondido seus sentimentos por ele. Sentimentos que ela ainda nem conseguira entender, por serem tão recentes, tão novos e tão puros. "Me pergunte de novo como é que eu sei que você é tão especial, Chloe." As fotos caíram das mãos dela para a mesa. Ela não precisava perguntar. Chase havia mudado a cadeira de lugar e assim estava perto o suficiente para segurar a mão dela por debaixo da toalha da mesa. "Obrigada, Chase." Ela disse em um tom suave, a garganta fechada pela emoção. "Está sendo uma noite maravilhosa." Ela lambeu os lábios e apertou a mão dele. Uma noite perfeita, na verdade. Meu Deus, ela ia chorar. Podia sentir as lágrimas chegando, ameaçando se derramar. Bastaria uma palavra doce, um olhar emocionado, e ela não aguentaria. Estava se esforçando tanto para segurar as lágrimas que não reparou que Chase estava em pé até que sentiu um puxão suave na mão. Ela piscou para ele confusa. Levantou-se e deixou que ele a levasse pelo salão, com as mãos nas curvas das costas dela, ao mesmo tempo reconfortantes e excitantes. Ele a puxou para seus braços e eles começaram a dançar ao som da música que o trio de jazz no canto do restaurante havia começado a tocar. The Look of the Love. Um olhar de amor. Chloe olhou para ele, surpresa. "Essa música..." Ela lançou um olhar para a banda e depois novamente para ele, balançando a cabeça. "É como eles quase soubessem." Sua voz desapareceu antes de ela poder terminar a frase. Mas ela tinha que fazer aquilo. Tinha que admitir para si mesma e para Chase, com uma voz tão suave que não sabia se Chase conseguiria escutar. Chloe murmurou. "É como se eles soubessem a maneira como você olha para mim, a maneira como você sempre olhou para mim." E ela agora sabia, depois de ter visto a foto que ele tirara dela no vinhedo na primeira noite.
era a maneira como ela sempre olhara para ele também, com amor. E com o corpo grande e forte de Chase acomodando o seu, com o coração dele batendo contra o seu, Chloe pressionou o ombro no ombro dele e, por fim, deixou as lágrimas correrem. Chase nunca se sentira assim antes, como se o coração estivesse se despedaçando a cada batida, enquanto Chloe chorava baixinho e eles dançavam. Ele queria dar tudo a ela, queria destruir seus dragões, queria abraçá-la com força e nunca soltá-la. Havia dito que a amava, mas sabia que ela ainda acreditava que precisava deixá-lo para provar que era uma pessoa forte. Ela havia dito que a noite estava perfeita, mas agora chorava. Em toda a sua vida, ele sempre soubera o que fazer. As mulheres nunca foram um grande desafio, mas agora percebia que fora assim porque nunca havia se importado de verdade antes, até ter se apaixonado por Chloe. Chase desejava que houvesse uma resposta simples. Desejava que pudesse se convencer de que a solução era tão fácil quanto impedir que o ex-marido de Chloe pudesse machucá-la. E depois, eliminada a ameaça, tudo ficaria bem. Mas quantas vezes ele e os irmãos já não haviam se vingado de uma maldade contra as irmãs apenas para acabarem recebendo a fama de malvados e ainda ouvindo-as gritar: "Eu não sou um bebê, quando é que vai me deixar cuidar de mim mesma?" Como Chase ia deixar Chloe partir e fazer o que achava necessário? E quanto ela o odiaria se ele não conseguisse deixá-la ir? Capítulo 16. Quando a música terminou, Chloe já havia conseguido recuperar o controle das emoções, graças a Deus. Feliz por não ter usado muita maquiagem, ela logo enxugou os olhos enquanto Chase a levava para o lado de fora, até um belo terraço com cheiro de alfazema e alecrim e uma pista de bocha. Bocha era o esporte que eu mais gostava de ver quando era criança. Ela disse para tentar trazer alguma normalidade de volta depois de tê-lo encharcado de lágrimas. Eu fugia para o parque que tinha algumas pistas e assistia às famílias jogando juntas. Você também jogava? Ela balançou a cabeça. Não, não oficialmente. Mas quando não havia ninguém por perto, eu jogava com bolas de tênis que tinha encontrado. Ela largou a mão de Chase, foi até a pista de areia vazia e pegou uma das bolas pesadas. Era com essas bolas chiques que eu via as pessoas jogarem. Deu uma risada suave. Se alguém me visse, pensaria que estava zombando do jogo com minhas bolas de tênis. Ela ficou surpresa quando Chase tirou o casaco e dobrou as mangas. Me mostre como é. Chloe quase lhe disse que ela não tivera a intenção de terminar a noite ultra romântica deles rolando bolas na areia para marcar pontos. No entanto, aquela não era uma das qualidades que mais amava em Chase? O fato de que não havia regras imutáveis na vida dele? Nada de tem que fazer isso ou aquilo. E o melhor de tudo, nada de não se deve fazer isso. Ela tirou os sapatos de salto para não deixar marcas fundas na areia e pegou a pequena bola branca. Este é o bolim. Nós jogamos e depois vemos quem consegue chegar mais perto dele com as próprias bolas. Chloe pegou uma bola azul e entregou para ele sorrindo. Já que você é muito homem, por que não fica com as azuis? Ele colocou a mão sobre a bola e de alguma forma conseguiu puxar Chloe para mais perto em vez de pegar o objeto dela. Sua boca cobriu a dela de uma maneira que logo pareceu familiar, mas ainda assim surpreendente. Chloe não conseguiu deixar de envolver o pescoço dele com sua mão livre e ficar nas pontas dos pés para beijá-lo. Quando o som da passagem de um carro a lembrou de que estavam em um local público no meio do resort, ela se forçou para se afastar daquela boca deliciosa como o pecado. O polegar dele percorreu o lábio inferior dela. Já gostei desse jogo.
Ela corou com o calor das palavras dele, embora não houvesse mais nenhum motivo para corar na frente de Chase. Não depois de todas as maneiras como haviam feito amor, da quantidade de vezes em que ele colocara a boca e as mãos nela. Entretanto, algo lhe dizia que sempre coraria com ele, que aquele frio na barriga sempre estaria lá quando ele lhe lançasse um daqueles olhares quentes e intensos. Ela queria tão desesperadamente olhar para o futuro, imaginar como ele poderia ser, permitir-se sonhar com menininhos e menininhas com os olhos de Chase, com sua pele bronzeada. Mas não podia fazer isso essa noite. Podia apenas estar com ele bem ali, bem naquele momento. Vamos, conte como marcamos os pontos no jogo. Chase pediu, tirando-a dos pensamentos sombrios. Ela explicou que o time com as bolas mais próximas ao bolim marcava os pontos de cada rodada. Tenho uma ideia, ele comentou depois que ela explicou as regras, e Chloe não deixou de perceber o tom malicioso na voz dele. Mal posso esperar para ouvir. E a verdade era que estar com Chase era tão emocionante, tão divertido, que até mesmo um jogo simples fazia Chloe se divertir mais do que em toda a vida. Como seria a vida com ele? Cada dia seria melhor que o anterior? Perdida em pensamentos, ficou surpresa ao sentir as pontas dos dedos dele roçarem com suavidade a pele do seu queixo. Olhou para ele e seus joelhos quase acenderam com o desejo, e o amor brilhando nos olhos dele. Quer adivinhar minha mudança nas regras? Ele perguntou com a voz rouca. Sempre que um perder tem que dar um beijo no outro? É isso? Ele aproximou a boca até ficar a um suspiro de distância dela. Tão inocente, ele sussurrou nos lábios dela. Ela precisou de todo o seu fôlego para provocá-lo também. Mas você quer mudar tudo isso, não quer? E você não quer? Ele perguntou. Suas palavras eram um desafio carinhoso às fantasias dela. Ah, Deus! Ela quase chegou ao orgasmo bem ali, no meio de uma pista de bocha em Napa. Sim, eu quero. A palavra libertou-se dos lábios dela antes que ela percebesse e a boca dele capturou a sua de novo por pouco tempo. Se eu ganhar este jogo, também ganho a senhorita pela noite. Se você ganhar, você me ganha pela noite. Eles iam jogar naquela noite para uma vitória sem sentido. Um jogaria pelo outro. A sugestão maliciosa fez o corpo dela reagir no mesmo instante com um fluxo de calor bem abaixo do umbigo e nos bicos dos seios. Se eu ganhar, ele disse com a voz baixa que ressoou pelas veias de Chloe mais rápido e mais quente do que uma dose de tequila. Você vai ser minha essa noite para qualquer coisa, para tudo que eu desejar. Ela sentiu seus lábios se abrirem, sentiu um fluxo de ar passar por eles como um suspiro ao contrário. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Não. Ela não deveria querer o que qualquer coisa compreendia. Tudo? Ele passou os dedos por uma mecha de cabelo dela. Tudo, Chloe. Tudinho. Ela já havia feito mais coisas loucas com Chase naquela semana do que em toda a sua vida. Sexo na banheira, sexo ao ar livre, sexo contra a parede. Ela tentou dizer a si mesma que não podia haver mais, mas não adiantou. Sabia que havia, simplesmente porque já estivera fantasiando a respeito. Fantasiava em fazer aquelas coisas proibidas de que já sentira vontade de fazer antes, coisas que lhe disseram que era errado querer. E se você ganhar, linda Chloe, sou eu quem farei o que você quiser. Você escolhe. Ah, Deus, ela sinceramente não sabia se queria ganhar ou perder. Chase nunca havia jogado bocha antes, mas ele e os irmãos haviam com frequência brincado com jogos parecidos, em que lançavam pedras em um alvo. No início da partida, Chase teve quase certeza de que ganharia.
Não demorou muito para perceber que devia pensar melhor. Quando chegaram ao ponto final, 14-13 para Chloe, ele lhe disse: "Você é boa nisso." Ela olhou para ele e sorriu. "É, eu sei." Ele adorou a forma brincalhona como ela o beijou, sem nenhuma daquelas sombras no olhar. "Está tentando me distrair?" Ele perguntou. "Eu distrairia, se precisasse." Ele a tomou nos braços antes que ela pudesse terminar a frase. "Você acabou de me dar uma boa ideia." Ele abaixou os olhos para sua boca suculenta, tão linda e macia. "Prepare-se para ser distraída." "Faça o seu melhor." Ela o desafiou. "Ah, agora você vai ver." Ele disse e depois beijou-a. E o jogo foi esquecido por um instante. Ele quase morreu por ter que seguir com seu plano e abruptamente largou Chloe. Sua vez. Os olhos dela estavam embaçados e sem foco. "Minha vez? Do quê?" Ele sorriu para ela, um sorriso torto que lhe dizia que ela estava bem onde ele queria. Os olhos dela clarearam. "Ah, certo, o jogo." Ela fingiu um olhar brabo. "Prepare-se para ser destruído, senhor gostosão." Porém, enquanto ela se curvava para pegar uma bola vermelha, ele soube que já havia sido destruído por Chloe havia muito tempo. Ela era linda. E era dele, caramba. Assim como ele era dela. Não era como se um tivesse poder sobre o outro. Não era uma questão de controle, de querer estar no comando. Ela tinha que levantar a bainha do vestido toda vez que ficava em posição para um lançamento. As pernas dela eram fortes e maravilhosas, os pés descalços e belos na areia. Não havia 1 centímetro do corpo dela que ele não desejasse, dos dedos dos pés até a cabeça. Assim como não havia nenhuma parte do coração dela que ele não amasse. "Pare de me olhar desse jeito." "De que jeito?" Ele perguntou no tom mais inocente. "Como se você fosse um lobo mau e eu a Chapeuzinho Vermelho." "Ah, esse jeito." Ele disse. "Essa é uma ideia de outro jogo para essa noite." Ele fez uma pausa. "Quando eu ganhar." Ele mal a ouviu murmurar, "Nem sonhando," antes de deixar a bola vermelha rolar de seus dedos. A bola dela bateu na dele com precisão perfeita, tirando a azul do jogo. Ela se endireitou e lançou para ele um olhar tão contente, tão bonito, tão puro, tão doce no âmago, que ele precisou se controlar para não cair de joelhos e pedi-la em casamento bem ali. "Mais um lance perfeito e eu ganho," ela disse com muita satisfação. "E então, querido, você será meu." Ele podia correr por uma pista, remar por um lago sem perder o fôlego. Mas com Chloe, ele perdia o tempo todo. Ele viu a maneira como a mão dela tremeu enquanto ela pegava a última bola vermelha. Ela olhou para ele e não desviou o olhar por um longo momento, antes de virar-se para o jogo e deixar a bola sair em um caminho gracioso, parando bem ao lado do bolim. E ela ganhou. No entanto, em vez de voltar-se para ele com uma comemoração de vitória, ela simplesmente ficou parada fitando as bolas. Por fim, olhou para ele. "Acho que devemos ir agora." Ele queria lhe dizer que era apenas um jogo. Queria abraçá-la e dizer que não havia nada com que se preocupar. No entanto, alguma coisa o impediu. A mesma coisa que o impedira de ir para a cidade nos 4 dias anteriores e acabar com o ex-marido dela. Chase conhecia a força de Chloe. Podia sentir o quanto estava enraizada nela, desde aquele primeiro momento na beira da estrada. Entretanto, não bastava ele saber. Chloe precisava conhecer a própria força também, e saber que amá-lo não a diminuiria. Ele caminhou até onde ela estava e estendeu a mão. Esperou que ela decidisse o que fazer naquela noite.
se reivindicaria não apenas seu prêmio, mas ele por inteiro, corpo e alma. Por fim, ela segurou a mão dele e, quando seus dedos se encaixaram, disse: "Teria sido tão mais fácil se você ganhasse?" "Eu sei." Ele concordou. "Mas eu não tive a menor chance de segurar meu coração com você." Não desviou o olhar, nem por um segundo. Capítulo 17. Qualquer coisa, tudo. A boca de Chloe foi ficando cada vez mais seca durante a volta para o vinhedo de Marcos. Seu coração batia cada vez mais forte. Ela tentou dizer a si mesma todos os motivos pelos quais não devia enlouquecer. Não era uma virgem assustada. Ela e Chase já haviam feito sexo muitas vezes. Ele a amava. E ela tinha quase certeza de que estava se apaixonando por ele também. E era exatamente esse o problema. Ela o amava. Chloe não estava certa se seria mais fácil ficar no controle do sexo naquele dia se não o amasse. Mas dois corpos se aproximando, uma união de bocas e mãos e braços e pernas que estivessem longe de qualquer emoção, parecia de repente muito mais fácil. Apenas sexo. Era o que havia proposto. Ou pelo menos o que dissera a si mesma que queria de Chase. Mas o coração sabia mais. Seu coração sempre soubera pelo que ela ansiava. E seu coração nunca negaria que amor puro e honesto, era o que ela sempre desejara. Tudo o que sempre precisara na vida. Uma parte dela estava surpresa por Chase não ter tentado acalmá-la durante a volta. Ela podia sentir a preocupação dele, assim como podia sentir o desejo também. Sabia que ele não gostava de vê-la sentada a seu lado completamente arrasada. No entanto, em vez de correr para salvá-la, em vez de tentar deixar tudo melhor para ela, estava lhe dando espaço para que resolvesse sozinha. Ela apenas o amava ainda mais por isso, pela fé que tinha nela para saber o certo a fazer, mesmo quando estava convencida de que não tinha a menor ideia. Quando passaram pelos portões do vinhedo Sullivan, Chase segurou a mão dela e ela pôde sentir a confiança dele, seu amor, passar por sua pele, tremendo ao atravessar sua carne até os ossos e depois chegar até a sua alma. Um sorriso finalmente surgiu no rosto dela. O primeiro desde que havia ganhado o jogo e percebido o que fizera a si mesma. "Vamos entrar." Eles soltaram as mãos apenas tempo suficiente para sair do carro. Parecia tão certo caminhar ao lado de Chase, sentir a força dele, o equilíbrio dele ao lado dela. Em vez de esperar que ele abrisse a porta, ela colocou a mão na fechadura que não estava trancada e abriu-a, entrando primeiro na sala de estar. "Na primeira noite, quando você me trouxe para cá, eu estava tão assustada." Ela admitiu. Era estranho aquela ser a parte final da confissão dela. Difícil, muito mais difícil, foi dizer: "De alguma forma, Chase, mesmo naquele momento, mesmo quando eu estava pensando que nunca seria capaz de voltar a sentir alguma coisa, eu desejei você." Ela colocou as mãos dos lados do rosto dele. "Eu queria tocar em você." Passou as pontas dos dedos pelo maxilar dele e depois pelas bochechas até os cabelos. "Eu queria saber se você faria minha pele queimar do jeito que está queimando agora." Ficou nas pontas dos pés e disse diante da boca dele: "Eu queria tanto provar você aqui." Os lábios dela mal tocaram nos dele, apenas o suficiente para saber que ele tinha sabor de chocolate, da sobremesa deles, e de vinho que beberam durante o jantar. Porém, na maior parte, ele tinha gosto de Chase, o belo homem que devolvera a vida à sua alma. Ela deslizou as mãos pelos cabelos escuros e macios dele e depois pela nuca até os ombros. "Eu queria despir você.
e ver se era tão perfeito quanto parecia ser. Podia sentir as batidas do coração dele na palma da sua mão quando seus dedos foram para os botões da parte de cima da camisa. Eu tinha uma suspeita de que você era... Ela sussurrou enquanto descobria o peito dele. Um glorioso centímetro por vez. Precisou pressionar os lábios contra a pele nua e um gemido baixo soou no peito dele. Mas nem assim Chase tentou assumir o controle. Ela não conseguia evitar que suas mãos tremessem enquanto abria o restante dos botões, tirando a bainha da camisa de dentro das calças antes de escorregá-la pelos ombros dele e deixá-la cair no chão. Eu nunca tive a chance de apenas olhar para você. Enquanto ela dizia essas palavras, os músculos do peito e do abdômen dele ficavam mais rijos. Você parece um pouco tenso, ela murmurou, gostando do fato de estar no controle muito mais do que poderia ter imaginado. Ela se aproximou de novo, pressionando a palma das mãos no peito dele e passando-as pelos músculos. Os recortes do abdômen dele ondulavam conforme ela o acariciava. Isso ajuda? Ela perguntou em um tom atrevido. Sim, ele claramente mentiu, faminto, quase desesperado. Ela inclinou o corpo, pressionando os lábios na curva do pescoço e do ombro dele. Então tenho que fazer mais. Ela lambeu a pele dele, molhando-a antes de mordiscá-la. Por um momento, soube como um vampiro deveria se sentir, como devia ter sido difícil para Edward não enterrar os dentes na carne da doce Bella naqueles filmes em que assistira sozinha naquele ano. Ele gemeu de novo, a pele e os músculos vibrando contra as mãos dela. De alguma maneira, ela tirou a boca de perto dele para continuar o que havia começado. O que era dela naquela noite. Só dela. Chloe planejara sugar ao máximo cada segundo de prazer e de alegria daquelas horas preciosas, de cada doce minuto com Chase. Ele era dela. Ela colocou as mãos sobre a fivela do cinto e começou a mexer no couro. A pele dele estava quente em toda a parte que ela tocava. Ela soltou um gemidinho de felicidade que soou pela sala silenciosa. Linda! O elogio de Chase ressoou por cada célula do seu corpo, parando bem atrás dos ossos do peito. A maneira como você me olha, Chloe, me deixa nu. Ele fez uma pausa, esperando que ela erguesse os olhos para ele. Você tira minhas calças, Chloe. Ela engoliu em seco ao encarar o olhar dele, pelo fato de sentir que ele a estava acariciando sem precisar tocar nela. A boca máscula era uma distração ao plano dela de despí-lo por completo. Mas que distração maravilhosa! Com as mãos ainda no cinto, ela voltou a ficar nas pontas dos pés e o beijou com ternura. Os dois sabiam que aquele beijo era uma promessa do que estava por vir. Uma promessa de que ele saberia exatamente o que significava para ela quando o sol nascesse no vinhedo lá fora. A respiração dela saía em pequenos suspiros quando se afastou e voltou a atenção para as calças dele. O zíper foi aberto um instante antes de ela abrir o cinto e em seguida ela estava empurrando as roupas, observando com prazer as calças caírem no chão. Chase pisou para fora delas, aproximando-se de Chloe, chegando perto o suficiente para ela sentir o calor da ereção rija contra a sua barriga. Ele era lindo, um pecado parado ali usando apenas cueca. Mas ela não ficaria satisfeita até deixá-lo nu, assim como ele a despira de todas as camadas de proteção com as quais ela tentara envolver-se. Cada vez que fizeram amor, Chase não havia apenas tirado as roupas dela, ele havia começado, devagar, a eliminar seus medos, suas hesitações,
A crença antiga de que ela nunca teria o amor de um homem tão bom quanto aquele. Ela queria rasgar o tecido de algodão do quadril dele, porém ao mesmo tempo queria ir devagar para saborear cada momento da descoberta de Chase. No final, as mãos dela ganharam do cérebro, movendo-se para prender um polegar de cada lado da cueca. Ela teve que levantar o tecido para passar pela ereção dele e depois expô-la. E parou, hipnotizada. Você me faz querer fazer coisas que eu não desejava há muito tempo. Ele não precisou dizer, então faça, para que ela escutasse. Ela também não precisou da ânsia silenciosa dele para ajudá-la a ficar de joelhos. E com certeza ela não precisou do incentivo dele para inclinar-se para frente e apertar a língua contra sua carne rija. Ah, Chloe! As mãos, que ele cuidadosamente mantivera caídas até então, foram para os cabelos dela. Ela se sentia faminta, louca e tão feliz por estar aonde estava, com Chase contra seus lábios. Se alguém houvesse lhe dito uma semana antes que ela adoraria ficar assim com um homem de novo, qualquer homem do planeta, ela saberia que a pessoa estava maluca. Mas era maravilhoso saborear Chase, sentir as mãos dele apertarem seus cabelos, saber que o estava enlouquecendo de prazer com sua língua, com um arranhão mais leve de seus dentes sobre a cabeça entumecida. Conforme ela abria a boca o suficiente para sugá-lo entre os lábios, os músculos das coxas dele se retesaram, endureceram quase como pedra por baixo das mãos dela que o seguravam. O prazer dele era dela também. Conforme o colocava cada vez mais fundo na boca até a garganta. Podia sentir o quanto ele era cuidadoso por deixá-la controlar a situação e, embora o amasse por isso, queria senti-lo perder o controle. Queria saber que era a mulher responsável por destruir o controle de Chase. O puro instinto feminino guiava todos os seus movimentos, e ela tirou uma das mãos da coxa dele para envolver a carne enrijecida abaixo da ereção, e depois a outra segurou a base do membro duro. Sua língua fazia círculos na pele sensível dele. Você tem que parar, ela o ouviu dizer, como se a voz viesse de uma longa distância. Não vou conseguir segurar muito mais tempo. Ela não queria que ele segurasse. Apesar do seu corpo estar implorando pelo toque dele, apesar do quanto seria bom arrastá-lo para o chão para poder subir nele e deixá-lo entrar em seu corpo, ela desejava mais continuar aquilo. Assim, em vez de parar, ela simplesmente entregou tudo o que era, tudo o que tinha, para dar prazer ao homem que havia lhe mostrado que não precisava haver limites para a diversão. Ela podia senti-lo crescer, ficando mais grosso sob sua mão. Podia saborear a excitação dele em sua língua, sentir sua veia pulsando. No entanto, precisava de mais. Precisava dele por inteiro. E enquanto deixava entrar ainda mais fundo de novo em sua garganta, gemeu por cima da carne rija, sem pensar no que aquela vibração poderia fazer com ele. Um segundo depois, o gemido intenso de prazer dele foi seguido por uma jura de amor, uma jura que reverberou por toda a sala conforme seu membro começava a pulsar e crescer sob os lábios dela. Ela teve que abrir a boca para comportar os movimentos dele, para acomodar o tamanho aumentado que preenchia sua boca conforme ele pressionava com mais força contra a garganta dela e dava a ela tudo o que ela queria, todo o seu controle. E enquanto Chloe estava ajoelhada diante dele, com as mãos nele, excitada por receber cada movimento poderoso do seu membro na sua boca, ela entregou os últimos vestígios do seu controle também.
Chase não previra isso. Não imaginara que a vitória de Chloe naquela noite significava que ela o enlouqueceria com a boca e a língua e os dentes e as mãos. Ele não achava que suas pernas o sustentariam depois do orgasmo mais explosivo de sua vida. Quando conseguiu finalmente abrir os olhos de novo, fitou Chloe, ainda ajoelhada, encarando-o com um sorriso doce que contradizia o que ela acabara de fazer com ele. Ela parecia tão enevoada de excitação quanto ele ainda se sentia. Você é tão delicioso! A voz dela estava rouca e feliz. Ela estava agindo como se ele houvesse lhe dado tudo o que ela sempre quisera ao chegar ao orgasmo em sua boca. Todas as vezes em que ficavam juntos, ela o impressionava de alguma forma. Eles poderiam passar os 70 anos seguintes juntos e ele nunca deixaria de ser surpreendido pela linda mulher à sua frente. Conforme Chloe se levantava devagar, conforme ela se esfregava contra ele de um jeito doce, mas sensual, ela disse: "Estou tão feliz por ter ganhado de você hoje." Logo em seguida, ela lambeu o peito dele. Depois de um orgasmo forte o suficiente para explodir sua cabeça, ele deveria ter se sentado, pelo menos por alguns minutos, mas bastou um toque da língua dela contra seu peito para que o sangue começasse a correr de novo por suas partes íntimas. Chase segurou o quadril dela, adorando a sensação da carne macia em suas mãos, enquanto a levantava sobre uma de suas coxas e deslizava para o meio das pernas dela. Seu suspiro de prazer quando ele se apertou contra o monte de Vênus dela foi um sopro quente no peito dele. Ela ainda estava no comando da noite, e ele sabia que precisava deixá-la controlar a situação. Mas também precisava tocar nela e devolver cada fração do prazer que ela lhe dera. Ela passou a boca para outro lado do peito dele enquanto se esfregava contra sua coxa. Ele podia sentir o quanto ela estava quente, podia sentir a prova úmida de sua excitação conforme ela se mexia na perna dele. Chase achara que estava preparado para aquela noite, que estava pronto para se entregar a Chloe, que podia lidar com qualquer coisa que ela inventasse. Como fora tolo! Quase 2 décadas de todo o sexo que ele quisesse com modelos e atrizes não haviam sido nem o primeiro capítulo do livro de regras para fazer amor com uma mulher que ele realmente amasse. Momento a momento ele estava aprendendo que o amor deixava tudo diferente. Maior, melhor, muito mais doce. Chase? Ele baixou o olhar para o rosto determinado da mulher que o estava prendendo com laços tão incríveis de prazer. Era também um olhar esperançoso. Já sei o que eu quero agora. Graças a Deus, ele já chegara ao orgasmo, ou teria entrado em erupção só pela ansiedade quente na voz dela. Qualquer coisa e eu lhe dou. Ele jurou. Dou tudo. Prometeu. Eu quero... Ela parou de falar como se houvesse perdido de repente o fôlego, e seus olhos escureceram de incerteza. Diga, Chloe, diga o que você quer. Me deixe dar isso a você. Dê isso a si mesma. Ela arregalou os olhos com aquelas últimas palavras, e ele sabia que havia acertado. Quero me entregar a você. Ela inspirou tremendo. Quero que você... Ele podia ver que ela estava com medo de novo. Sua menina corajosa e linda, que acabara de tomá-lo em sua boca sem nenhuma pausa. Quero que você me amarre. Ele esqueceu como respirar. Na verdade, por 1/1000 de segundo, não lembrou como puxar o ar para os pulmões. Aquela noite era muito mais do que sexo, ele sabia. Soubera desde o início. Ele não sabia quanto mais, no entanto. Não pensara que ela queria derrubar todas as últimas barreiras que erguera ao redor do corpo e do coração naquela noite. Quis dizer que ela não precisava fazer aquilo.
que ela já era a pessoa mais corajosa que ele conhecia. Mas antes que pudesse fazê-lo, ela levantou o queixo como se pudesse ouvir as palavras que ele ainda não dissera. A noite é minha, você é meu, para qualquer coisa, para tudo. Sua determinação voltara. E é isso que eu quero, ser amarrada. Ela deslizou as mãos entre as dele. É disso que eu preciso. Eu amo você. Ele abaixou a boca para beijá-la uma vez, 2, 3. Vamos ver se a cabeceira da cama é forte o suficiente? Os olhos dela ganharam um brilho negro com a excitação e o medo que ela estava determinada a superar. Não importava o que acontecesse. Chase sabia que mostraria a ela como podia ser bom entregar o controle para quem se ama e que a ama também. Sim, ela apertou as mãos dele. Por favor, vamos lá. Capítulo 18. Chloe parou na entrada do quarto que eles dividiam e Chase voltou-se para ela, os olhos absorvendo sua expressão. O quanto ela apertava as mãos dele. Chloe? Ela sabia que precisava ser forte. Queria ser forte, não apenas por ele, mas por si mesma também. Eu confio em você, ela disse, mas seu coração sussurrava: eu amo você. Ela sentiu as mãos grandes e quentes dele em volta do seu rosto, acariciando-a nas bochechas. Minha linda menina. A boca de Chase desceu para encontrar a dela, tomando os lábios dela aos goles, como se fosse o vinho mais fino. Tão doce. Ele lambeu seu lábio inferior e ela tremeu de prazer quando ele disse: tão corajosa? Ela não se sentia corajosa. Sentia-se como uma atriz que tentava entrar em um papel que não tinha esperança de fazer bem. No entanto, não estava no cenário de um filme. Não era um programa de televisão ao qual pudesse assistir a uma distância segura. Era sua vida. Uma vida que ela precisava reivindicar. Cada pedaço dela. Mostre como pode ser bom, Chase. Mostre como deve ser bom. Ele a levantou com tanta rapidez que o ar saiu dos pulmões dela quando seus pés deixaram o chão. Ela adorava ficar nos braços dele. Adorava saber que sempre estava segura com Chase. Ele a carregou para dentro do grande quarto até a cama. Não a baixou logo, não quando obviamente tinha a intenção de afastar todos os medos dela com beijos. Quando ele se afastou para abaixá-la na cama, ela choramingou com a falta do calor dele, da pressão forte dos músculos dele contra os seus enquanto ele a fitava, os olhos movendo-se devagar de seu rosto para os mamilos, quase dolorosamente eretos sob a seda fina do vestido. A saia estava levantada até as coxas e foi lá que ele por fim tocou, passando a palma por uma das pernas dela, do tornozelo até a pele sensível da virilha. Ela gemeu de prazer, erguendo as pernas e os braços para se aproximar dele, para oferecer mais do seu corpo, para oferecer cada parte de si. Você tem ideia do que vai acontecer comigo quando eu vir você nua e amarrada para mim? Saber que confia em mim o suficiente para amar você dessa forma? Uma onda de excitação passou entre as coxas dela. Ela não conseguia responder. Não poderia ter encontrado outras palavras além de por favor. Ela havia jurado nunca mais implorar a um homem por nada. Mas com Chase não era implorar. Era apenas a necessidade do seu corpo e da sua alma insistindo em ter algo que lhe fora negado por tempo demais. E em seguida, as mãos de Chase estavam na barra do vestido e ele o estava levantando cada vez mais pelas coxas e depois a cintura e os seios. Ela não precisou que ele lhe dissesse para erguer os braços, pois já o estava ajudando a tirar o belo vestido. Estava louca para ficar nua,
louca para sentir a pele dele contra a sua. Os olhos dele estavam em toda parte ao mesmo tempo. Seu rosto, seus seios, sua calcinha, fio dental de seda, completamente molhada. Eu nunca quis tirar a foto de alguém mais do que eu quero agora. Ela sabia que nunca deveria deixar um homem tirar uma foto sua sem roupas. Eu confio em você, Chase. Pode me fotografar. Ela deveria ter ficado surpresa com as próprias palavras, mas a verdade era que sua confiança em Chase era tão profunda. Sua fé na bondade dele era tão pura e verdadeira que nem hesitava. Ele podia tirar sua foto nua, sim. Os olhos dele voaram para encontrar os dela. Não, nunca. As mãos dele passaram para seus quadris, para segurá-la com óbvia possessividade. E se alguém encontrasse as fotos, se outra pessoa visse você dessa forma além de mim, eu teria que matar essa pessoa. O amor que ela sentia por ele estava na ponta de sua língua. Mas antes de poder falar, Chase puxava a calcinha, passando pelas coxas e jogando-a no chão, em cima do belo vestido que conseguira para ela. Eu não devia ter que esperar até amarrá-la para fazer o que estou louco para fazer com você. Normalmente, ela teria esperado por ele. Porém, aquela era a sua noite e ela estava no controle. Eu ganhei de você. Ela lembrou e quando ele olhou para ela, suas pupilas estavam dilatadas, os olhos quase negros de desejo. Sim, é verdade, você ganhou. Ele concordou suavemente, sua voz baixa e quente sussurrando sobre a pele dela, colocando fogo em cada centímetro. Você tem que fazer qualquer coisa que eu quiser. Ela lambeu os lábios, mordendo o lábio inferior antes de acrescentar. Tudo o que eu quiser. Conforme ela falava, ele colocava as mãos nas pernas dela, separando gentilmente as coxas. Meu Deus, como você é linda, Chloe! Ele comentou. Cada palavra era de admiração, crua, de paixão. Ela olhou para o próprio corpo nu, para a carne que ardia por ele. Era uma sensação maravilhosa saber que aquele belo homem era todo dela, e não apenas porque ela havia ganhado um jogo. Ele havia lhe dado seu amor, e ela queria aceitá-lo desesperadamente. Então me prove, Chase. Suas palavras eram pouco mais que um sussurro. E no início ela não estava certa de que ele havia escutado, mas em seguida ele começou a deslizar a mão na parte interna do joelho dela para a coxa, cada vez mais perto do seu sexo, e ela teve que segurar a respiração até aquele momento glorioso em que por fim ele a tocou. Ah! Ai, meu Deus, bem aí! Ela queria continuar observando-o tocar nela. Estava tão incrivelmente excitada por ver a grande mão deslizar devagar sobre ela, mas era gostoso demais para que qualquer um de seus músculos trabalhasse. Suas pernas abriram-se por completo na cama e seus olhos se fecharam conforme ela baixava a cabeça até o travesseiro e gemia de prazer, preenchendo o quarto. De novo e de novo, os dedos dele a levaram até o limite, mas nunca até o final. Ela arqueou o quadril na direção do toque dele, mas enquanto ele continuava a provocá-la, enquanto o calor em sua barriga se aglomerava e se intensificava, ela estava prestes a começar a implorar para que ele lhe desse o que precisava. E então lembrou-se do que estava sempre esquecendo. Aquela noite era dela. De alguma forma, encontrou a força para se levantar com a ajuda dos travesseiros, abrir os olhos e dizer: disse para você me provar, não para brincar comigo. Ela viu o brilho malicioso nos olhos dele. Percebeu que ele estava esperando que ela o guiasse para os próximos passos. Estremeceu ao pensar em todas as coisas deliciosas e decadentes que queria fazer e que ele fizesse com ela. Estava abrindo a boca para fazê-lo continuar quando ele lentamente tirou os dedos do meio das pernas dela e levou-os à boca.
Ah, Deus! Ela não podia acreditar que o estava vendo lamber a excitação dela nos próprios dedos. Era isso que você queria que eu fizesse? Era assim que queria que eu provasse você? Ela teria respondido mais depressa se as mãos dele não houvessem voltado para o meio de suas pernas para acariciá-la até um pico mais alto de febre. Ela queria continuar a brincadeira erótica, mas não podia. Não até ter pelo menos um pequeno alívio para poder pensar direito novamente. Continua.